Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo acerca das reformas religiosas e da organização política e social na Europa no finalzinho da Idade Média. Hoje o nosso objetivo é fazer uma revisão do capítulo, certo? Nós vamos revisar aqui os principais pontos, ver um pouco melhor aquilo que ficou, a gente deu, né, menos importância, certo? Então, esse é o nosso objetivo. Hoje, gente, eu não vou focar nos pontos que a gente já vem trabalhando, apenas reforçando, né, o que foi a reforma religiosa, absolutismo, mercantilismo, né, como era dividida a sociedade, mas a gente vai focar um pouco mais em alguns pontos importantes desse momento aqui, que a gente pode dizer assim, era o final da Idade Média, né? Tava começando as transformações que iriam levar a humanidade até o período da modernidade, que a gente vai ver melhor no 8º ano. Então, a gente está falando aqui das grandes navegações, do período que a sociedade europeia era comandada pelos reis, né? As transformações religiosas, e alguns pontos ficaram pouco vistos pela gente, tanto desde lá o capítulo 5 das grandes navegações. E hoje a gente vai retomar um pouco esses pontos, né, que faziam parte, e vai ajudar a gente a compreender melhor. Pessoal, queria até iniciar a aula um videozinho curto acerca do translado, ou seja, do transporte daqueles que eram trazidos da África para o Brasil como escravizados, ok? Então o videozinho, acredito que a gente vai durar em torno de 6 minutos, mas observem o vídeo, né? Ele é uma compilação de uma parte de um filme chamado Amistad. Quem puder procurar esse filme, é um filme muito bom, muito utilizado para turmas de 7º ano, também no ensino médio, né? Para a gente ver como as pessoas eram trazidas como escravos para o Brasil. Isso fazia parte faz parte do nosso conteúdo do 7º ano, né? E eu acho que como hoje é uma aula de revisão, faz bem a gente abrir trazendo isso assim de forma bem clara, né? Então, vamos lá. Por favor, mi princesita africana. Por favor.
Bora assim, ó. Bom. Esse sempre é um filme, um vídeo que quando a gente usa nas aulas choca muito, né? Tio é muito chocante e realmente essa era a intenção do diretor do filme, né? Mostrar a realidade, né? É chocar, a gente despertar e ver, porque muitas vezes quando a gente só lê, a gente não tem noção do que era bárbaro, né? As pessoas eram arrancadas das suas casas, eram trazidos homens e mulheres, todo mundo nu, né? A forma de comida, de alimentação, vocês viam que era assim muito precária. Alguém passava, vocês viram quando eles passaram distribuindo a comida, eles passaram com máscaras, né, panos tampando, dado era o fedor no porão dos navios. Esses navios eram chamados de navios negreiros ou tumbeiros, né? Fazia menção o nome tumbeiro à tumba, dada a quantidade de pessoas que morriam nessas viagens, de todas as doenças, infecção, a quantidade de ratos e animais proliferava muitas doenças, então muitos morriam de disenteria, infecção, né? Vários tipos de inflamação no corpo, intestinal. E aí quando acontecia algum tipo de doença, as pessoas, né, os negros eram mercadorias para esses homens, né? Valia muito dinheiro, era a mercadoria mais cara da época. Então, quando algum tipo de doença atacava, para que não se espalhasse, aqueles que estavam acometidos daquela doença eram acorrentados e jogados ao mar, né? Para morrerem afogados. E os outros que estavam sem os sintomas da doença eram deixados, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha despertado em vocês a vontade de assistir o filme, né? É um pouco chocante, mas é para que a gente note como as pessoas eram realmente tratadas nesse período da história que nós estamos estudando.
a gente está estudando aqui logo na sequência, né? Nós estudamos no finalzinho do semestre passado as grandes navegações e depois a gente tem, né, o que aconteceu na Europa. Então, em todo esse contexto, o que era que estava acontecendo? Os europeus conquistando outras partes do mundo, sempre com qual intuito, gente? Ganhar dinheiro. A ambição, a ideia do mercantilismo, do enriquecimento pelo dinheiro, né? Pelos metais preciosos, você trocar a mercadoria por uma quantidade de ouro e prata, era esse o sentimento que acompanhava os europeus e fizeram eles fazer barbaridades no mundo inteiro. Então, pessoal, buscando aqui fortalecer aquilo que nós já vimos, a gente viu que a reforma protestante foi justamente um movimento que surgiu a partir do século XVI, primeiro a partir de Lutero, depois acompanhado por outros reformadores, que tinha por finalidade o quê? Reformar o quê? A Igreja Católica. Né? Esses pensadores como Lutero era um padre da própria igreja. Ele olhava a igreja como a igreja... ele olhava a igreja e a partir desse olhar ele começou a tecer críticas, porque ele olhava a igreja e via que grande parte daquilo que a igreja fazia ele considerava injusto, errado, corrupção. Como, por exemplo, a gente chegou a ver em vários momentos um símbolo de corrupção da igreja, que foi a venda de indulgências e a venda de simonia. A indulgência como sendo a venda do perdão dos pecados. Então, se você fosse um nobre e doasse uma grande quantidade de terras, seus pecados seriam perdoados, né? Pelo Papa. Isso era chamado de indulgência, né? E isso passou a ser criticado por vários pensadores da época, e aqui o primeiro vai ser Lutero, né? Nesse momento. E outra crítica que era feita à Igreja Católica era justamente a simonia, que era a venda de relíquias religiosas, né? Sendo atribuídas a personagens da Bíblia, como a gente viu, um espinho, aqui foi da cruz de Cristo, certo? Então tudo isso fez com que várias pessoas passassem a criticar a igreja. No caso de Lutero, ele queria que a igreja modificasse isso, por isso que ele foi chamado de reformador, né? As reformas protestantes, elas foram muito importantes, porque a partir delas vieram outras religiões cristãs que não é a católica. Então, todas as religiões que têm hoje por finalidade cristãs que não são católicas, como Igreja Quadrangular, Batista, Universal do Reino de Deus, Mundial, e tantas outras mais, elas têm o seu nascimento lá na Reforma Protestante, certo? Então foi uma importância muito grande, porque ajudou inclusive a Igreja Católica a perder o seu lugar de poder na sociedade europeia, com o surgimento dessas outras religiões. Nós vimos que Lutero chegou inclusive a pregar nas portas da igreja, a qual ele fazia parte na Alemanha, de Wittenberg, as suas 95 teses, que eram na verdade 95 críticas à igreja. E ele propunha, ele estava se manifestando, propondo a Igreja Católica a se transformar, a se modificar, né? Esse movimento de Lutero cresceu, né? Ele foi até perseguido, mas muitos outros nobres da Alemanha protegeram ele para que a igreja não o prendessem ou até o julgassem, condenassem à morte, né? Em outros lugares surgiram outros pensadores como João Calvino, onde hoje fica a Suíça, e Calvino criou, né, sistematizou outra ideia que assim influenciou demais, né, o movimento protestante, que foi a ideia ou a crença da predestinação. Vocês podem olhar melhor aqui na página 116, a ideia da predestinação que nós vimos lá em uma das nossas aulas passadas,
que dizia que Deus era quem escolhia quem iria para o céu e quem iria para o inferno. E Deus já escolhia antes mesmo do nascimento. Então você já nascia predestinado, né? Então já havia aqueles que iriam se salvar e aqueles que não iriam, né? E essa ideia, ela influenciou muito os burgueses da época, ajudou bastante ao capitalismo, porque o capitalismo pregava uma sociedade onde a riqueza pudesse ser de uma única pessoa, né? É sua. Durante a Idade Média, a Igreja Católica condenava. Se você fosse muito rico, você tinha que doar aos pobres, aos domingos, na missa, porque Deus condenava a riqueza, segundo a ideia católica. Já com a ideia da predestinação, essas pessoas começaram a dizer o quê? Não, se Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai, então ele escolhe quem pode ser rico e quem não pode. Então muitas pessoas, muitos mercadores, burgueses na Europa passaram a defender as ideias de Lutero, de Calvino, porque ele se sentiu o quê? Representado por elas, né? E aí a Igreja Católica realizou diversas formas de buscar combater o crescimento dessas ideias, né? Esse combate da Igreja Católica foi chamado de Contra-Reforma, né? Uma das principais formas as três principais medidas tomadas pela Igreja foi o Concílio de Trento, nós vimos isso, que foi a reunião de todos os cardeais da Igreja Católica para tentar ver, bem, diante das críticas que Lutero está fazendo, o que é que a gente pode mudar na Igreja? Esse concílio durou quase 20 anos, né? Ficou decidido que a Igreja iria recriar o Tribunal do Santo Ofício, que era para perseguir e condenar as pessoas que estivessem falando contra a Igreja, e também ficou estabelecido a criação de ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, que tinha a finalidade de quê? Criar, né, novos cristãos, novos fiéis para a Igreja Católica. Então, foram essas pessoas da Companhia de Jesus, que eram chamados de jesuítas, que acompanhavam os navegantes até outros lugares do mundo para tentar catequizar, ensinar a fé católica para essas pessoas. Negros na África, indígenas aqui na América, certo? Vocês viram que quando eles iam entrando num barco, tinha um padre lá benzendo, né? Então era a tentativa de ensinar outra fé. Quando eles foram trazidos para o Brasil, ficou proibido, por exemplo, eles continuarem com o nome deles, então tinha que trocar. Os indígenas também aqui no Brasil eram proibidos de usar o nome nativo. Iracema tinha que trocar, ia ser chamada de Maria, um exemplo, né? Para quê? Para que eles se acostumassem a outra cultura. E eles eram obrigados, aqueles que eram capturados, a vestirem-se de acordo com os europeus, né? Usar os nomes europeus, Maria, José, enfim. Aprender a fé católica, então tinha que participar da missa todos os dias pela manhã, certo? Então isso para os jesuítas era catequizar. Eles estavam conseguindo novos fiéis para a Igreja Católica. Tudo isso fez parte da Contra-Reforma. Nós chegamos a ver em vários momentos a prática da Inquisição, que foi realizada pelo Tribunal do Santo Ofício, como muitas pessoas foram presas, condenadas a penas de prisão perpétua, outras a castigo físico, tortura, outras a pena de morte por diversas formas e maneiras, como a fogueira, por exemplo, ou a gente está vendo aqui essa forma de pena onde alguém ficava girando você, né, nessa roda, e embaixo havia uma fogueira, então isso ia assando você lentamente, né? Ao lado a gente consegue ver aqui 2 carrascos realizando a pena e 2 religiosos, que eram provavelmente aqueles que estavam supervisionando.
Então a Inquisição tinha essa finalidade de perseguir aquelas pessoas que estavam falando contra a Igreja Católica, e isso gerou na Europa toda diversas guerras religiosas. Muitos países entraram em guerras uns com os outros, até mesmo a população dentro do próprio país entrou em guerra, né? Porque uma parte da população era católica, a outra parte era protestante, então acabaram entrando em guerra após a Inquisição, e essas guerras duraram até que por volta do século XVII, o Tratado de Westfália buscou colocar fim nessas guerras. E passou a ser estabelecido que cada país, no caso o rei desse país, iria escolher a religião a qual esse país iria seguir, certo? Então, durante as guerras religiosas, que duraram quase 100 anos, morreram milhões, dezenas de milhões de pessoas, né, na disputa entre católicos e protestantes na Europa. E aí, gente, a partir de agora, destacando aqui a divisão social da Europa, que a gente já viu, acho que até com um certo, como é que eu vou dizer? A gente já viu bastante, né, a formação do antigo regime, que era a divisão da sociedade em 3 estados, primeiro estado, segundo e terceiro. No primeiro ficava o clero, no segundo a nobreza, e no terceiro aqueles que eram chamados de povo, burgueses, trabalhadores, pobres, descamisados, camponeses. Todos esses que eram considerados pessoas de sangue sem nobreza ficavam no terceiro estado. A gente viu isso bastante, né? Tanto a burguesia como a nobreza apoiavam os reis, e por causa disso os reis passaram a ter um grande poder na Europa, né? Os reis, o principal símbolo desse poder era a monarquia francesa. Aqui a foto de Luís XIV, o chamado Rei Sol. Ele disse aquela famosa frase: eu sou o Estado, eu sou o país, eu sou a França, né? Então era como se ele tivesse o poder acima de tudo e de todos, e realmente tinha. Esse poder do rei vinha porque ele era apoiado pela nobreza e pela burguesia, né? A nobreza apoiava porque recebia terra dos reis, dinheiro, e a burguesia porque com o poder dos reis eles só precisavam pagar um imposto, bem mais pouco do que antes, que pagava vários, então eles podiam lucrar mais, né? Vimos como se deu absolutismo na Inglaterra, Portugal, Espanha. Aqueles que defendiam o poder dos reis, vimos um pouco, né, esses pensadores, e vimos algumas coisas que mudaram na Europa, como hábitos, costumes, até mesmo surgiu o costume começou aqui a questão da educação. Claro que para aquelas, geralmente os filhos mais jovens dos nobres tinham direito a estudar, eles recebiam um padre em casa que ensinava a eles, né, as lições. Muito pouca gente sabia ler ou escrever na Europa nessa época. E uma curiosidade, pessoal, é que algum tempo antes houve o casamento de um príncipe francês com uma princesa turca, que era uma região muito mais desenvolvida nos hábitos, e a princesa levou na sua bagagem um garfo para comer. Na Europa não se conhecia esse costume de comer com garfo, eles pegavam com as mãos. E quando viram a princesa com esse garfo, acusaram ela de ser uma bruxa. Então terminaram condenando ela à tortura, à prisão e morte, acusando ela de ser bruxa, né? Então, só para vocês verem, esses hábitos vão mudar com as grandes navegações, que eles vão conhecer outros povos, outros hábitos, como tomar banho, usar perfume, né? Utilizar talher para pegar na comida, certo? E o mercantilismo é justamente o que estava impulsionando tudo isso. Os europeus estavam cada vez mais ambiciosos pelas rotas de comércio, né? As mercadorias eram utilizadas para serem trocadas por dinheiro. O que era o dinheiro na época? Moedas de ouro e prata. Então, isso era o grande objetivo dos europeus,
né, o enriquecimento de ouro e prata, né, dos reis, da nobreza, dos mercadores, os burgueses, que eram eles que realizavam o comércio, as feiras, certo? Então, essa forma de economia é chamada de mercantilismo, ok? Pessoal, já estamos com 26 minutos, não quero me prolongar para além disso, até porque eu sei que a gente já viu isso mais detalhado em outros momentos. Para finalizar, eu quero que a gente faça o seguinte, a gente faça algo que para mim é muito simbólico e vai simbolizar aqui, né, um pouco do que a gente viu aqui nesse capítulo. Vocês vão buscar agora, já está terminando o vídeo, né? Vocês vão buscar pela mente. Vamos pensar que vocês irão pensar duas propostas, né, do que pode ser melhorado na nossa aula. E vocês vão mandar para mim em forma de áudio, para que não precise você escrever, né? Você tira aí 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos. O que é que o tio pode melhorar na aula dele? O que é que pode ficar melhor pra gente? Aí você pode mandar no grupo um áudio, pode mandar, tio, eu quero mandar áudio não, quero mandar escrevendo. Pode também. Tio, eu quero mandar no grupo não, quero mandar no privado do Senhor. Posso? Pode também. Certo? Então, a gente vai encerrar esse nosso momento de exposição com esse esforço. Assim como Lutero fez as suas críticas, né, as 95 teses, eu quero que vocês façam pelo menos duas. O que é que a gente pode melhorar, posso melhorar nas nossas aulas, certo? Nem sempre a crítica é algo ruim, gente. A crítica, ela pode ser algo que pode ajudar a gente a melhorar, né? Quantas vezes os nossos pais nos dão um conselho, não criticam algo que a gente está fazendo? Ele está querendo o nosso mal? Não. Está querendo o nosso bem. Se a gente for sábio, a gente vai ouvir nossos pais, certo? Sempre devemos ouvi-los, tá bom? Então, a gente encerra aqui. Vocês pensam em duas coisas que podem melhorar e vão mandar para mim. Assim como Lutero fez o que? As 95 teses e colou na porta da igreja, né? E quando vocês fizerem isso, já vão estar no grupo, né? Eu já vou ter terminado a aula pelo Meet e vou colocar o roteiro com a nossa atividade de hoje, ok? Obrigado, gente, pela presença. Um beijo, viu?